Sou a professora Adriana e vou lecionar para o 6º ano do Colégio Emaús Língua Portuguesa. Não se esqueçam de seguir todas as orientações. Hoje nós faremos a correção da página 195 e 196. Iniciando na página 195, eu tenho o uso de formas verbais no futuro. A seguir, releia uma das falas de Larissa da maneira como está reproduzida no jornal. Observe que alguns termos foram usados entre colchetes, pois foram escritos pelo redator do jornal para completar o que a garota disse a fim de tornar mais claro o depoimento. Existirá uma mochila em que você aperta um botão e sai voando. Então, as palavras que eu tenho entre os colchetes são existirá e em. Existirá o meu verbo no futuro e em uma preposição. Pelo que você observou nos outros depoimentos, Larissa empregaria o verbo da maneira como o redator escreveu, existirá. Então, eu tenho uma sugestão de resposta. Talvez ela usasse vai existir, mais comum na fala do dia a dia. Então, quando ele diz que ela usaria vai existir e diz que é mais comum, é porque na nossa oralidade do dia a dia, nós usamos mais uma locução verbal para exprimir o futuro do que o próprio verbo no futuro, ok? Então, quando eu tenho dois verbos, lembrem-se, né, que nós aprendemos na aula passada. Vai, o meu verbo auxiliar, existe o meu verbo principal. Então, vai existir, quando eu tenho dois verbos próximos, um ao lado do outro, eu tenho o quê? Uma locução verbal. Porém, eu continuo tendo apenas um verbo, porque o meu verbo principal existir. Só que eu tenho o auxiliar, vai. Então, quando isso acontece, eu tenho uma locução verbal. Identifique e sublinhe as características que poderiam ser atribuídas às falas das crianças na reportagem. Mais espontânea, mais informal. Por quê? Porque a fala das crianças na reportagem é uma linguagem mais descontraída, uma linguagem mais da oralidade. Então, é mais informal e mais espontânea. Compare o modo de expressar o futuro na fala de Larissa ao modo de expressar esse mesmo tempo verbal nestes outros depoimentos. Então, eu tenho as seguintes frases. Vai ter um bicho que você coloca na água. As pessoas vão usar uma roupa. Então, aqui nas duas frases eu tenho uma locução verbal. Vai ter e vão usar. Em comparação com o que observou na fala de Larissa, que diferença há no uso dos verbos para indicar futuro nas falas de Fernanda e Giovana? Bem, nós podemos usar o verbo de duas formas. Em vez de escrever vai ter um bicho que você coloca na água, eu posso colocar terá um bicho que você coloca na água, que seria a forma simples apenas do verbo no futuro terá. E as pessoas vão usar uma roupa, eu posso colocar as pessoas usarão uma roupa. Quando eu digo terá e usarão, eu estou fazendo uso da forma verbal no futuro sem usar a locução verbal. Quando eu uso vai ter e vão usar, em vez de usarão e terá, eu faço uso de uma locução verbal. O uso de uma linguagem mais cotidiana, do dia a dia, mais informal. Então, tanto Fernanda quanto Giovana como Larissa, nessa sugestão, usam o quê? As formas verbais como locuções verbais para se identificarem lá no futuro, numa linguagem mais informal, mais usada no cotidiano. Identifique nas páginas da reportagem mais duas falas com esse mesmo uso do futuro. Então, eu tenho várias possibilidades. Quais são elas? Aposto que vai ter uma bota a jato, o ídolo vai ser um bebê, as imagens do livro vão se mexer, no futuro o cinema vai ser em 1000D. Então, eu tenho as formas verbais, locução verbal, vai ter, vai ser, vão se mexer e vai ser, ok? Reescreva no caderno as frases a seguir, substituindo as expressões verbais em destaque pela forma correspondente do verbo no futuro. Então, a letra A, vai ter um bicho, como que fica? Terá um bicho, porque eu uso o meu verbo principal, que é o segundo, tá? O ter, e coloco no futuro. Então, terá um bicho.
O ídolo vai ser um bebê. O ídolo será a mesma coisa. Coloco o meu segundo verbo, que é o principal, no futuro. E vou fazer isso com todos. Sempre o segundo verbo, que é o principal. Porque o primeiro apenas auxilia. Então, as pessoas vão usar uma roupa. As pessoas usarão. As imagens do livro vão se mexer. As imagens do livro mexerão. As imagens do livro se mexerão. Aposto que vai ter uma bota-jato. Aposto que terá uma bota-jato. No futuro, o cinema vai ser em 1000D. No futuro, o cinema será em 1000D. Ok? Então, era só para usar a locução verbal com o verbo apenas no futuro. Então, quando duas ou mais formas verbais são empregadas como se fosse um único verbo, tem-se uma locução verbal. O que ele quer dizer com isso? Como se fosse um único verbo. Porque todas as formas verbais vai ter, vai ser, vão usar, vão se mexer, vão ter e vai ser, é como se eu tivesse apenas um verbo, o meu verbo principal. Ter, ser, usar, mexer, ter e ser. Eu só tenho o acompanhamento, o auxílio do verbo vai e do verbo vão. Ok? Releia a atividade anterior comparando cada alternativa e sua resposta. Aqui ele pede para você fazer essa comparação e ver qual que você mais emprega. Precisa conversar com os colegas, fazer com a professora? Não. Quando eu passar esse tipo de atividade, vocês podem fazer normalmente, ok? Sem a preocupação de estar conversando com o colega, com a professora, porque vocês dão conta de fazer. Então, quando tiver esse tipo de atividade, eu vou pedir para fazer juntos com o colega, faça com o colega, faça em grupo. Você pode fazer sozinho, ok? Então, aqui você só teria que observar e olhar qual que você mais emprega. A locução verbal, vai fazer e vai ser, ou a forma simples, fará e será. Todas duas estão no futuro, tá? Designam alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas só que uma é a locução verbal, 2 verbos, e a outra é a forma simples, que é a mais formal. Leia o poema a seguir do escritor curitibano Paulo Leminski. Como é que a noite vira dia, o dia vira noite? Só vendo, tudo que sabemos. Observe o verbo em destaque nos 2 primeiros versos. Que ideia ele expressa? O que esse verbo em destaque indica? Assinale a alternativa que responde a essas perguntas. Então, eu tenho 4 alternativas. O meu verbo em destaque está indicando uma ação? Não está indicando uma ação. Um fenômeno da natureza? Também não. Um estado do ser? Também não. O que é o estado do ser? Quando eu digo ele está triste, então o modo como ele está, aqui ó, o estado dele é triste. Então isso que é estado do ser, quando a pessoa está ou é ou fica alguma coisa. A mesma coisa, um objeto, qualquer coisa, quando você diz o estado que se encontra aquilo, que a pessoa se encontra. Isso que é estado do ser. Então vai ser o quê? Uma mudança de estado. Resposta correta, letra D. Você já estudou que a língua sofre transformações. As formas verbais do futuro são afetadas por elas. Por exemplo, farei, comprei, trarei são formas que tendem a ser menos empregadas no cotidiano. Muitos preferem usar vou fazer, vou comer, vou trazer. Mas em situações mais formais que exigem maior grau de planejamento, as formas simples são adequadas, ok? Essas aqui, ó, farei, fará, comerei, comerá, trarei, trará, tá? Por que menos empregadas no cotidiano? Porque são menos empregadas na nossa fala, bom? Então, conhecer as diversas possibilidades de uso da língua pode ajudar você em diferentes situações comunicativas a escolher a linguagem mais adequada a cada caso, ou seja, dependendo do lugar que você esteja, com quem você está conversando, você vai usar a linguagem mais formal. Dependendo do lugar que você está, com quem você está conversando, você vai usar a linguagem mais informal, da oralidade, do dia a dia, a linguagem mais espontânea. Bom? Então, o que são verbos, gente? São as classes de palavras variáveis que podem indicar ação, qualidade, estado ou mudança de estado, fenômeno da natureza e também a palavra a qual eu posso conjugar. E ela pode ser localizada no tempo. Qual tempo? Presente, passado e futuro. Então, eu trouxe para vocês o que? Vou falar um pouquinho mais sobre verbos. Eu trouxe para vocês alguns quadros do modo indicativo, de verbos no modo indicativo, da primeira conjugação que nós estudamos, que são verbos terminados em AR, segunda conjugação, que são verbos terminados em ER,
e a terceira conjugação, verbos terminados em IR. Por que eu trouxe esse quadro para vocês? Eu trouxe em todos os tempos, ou seja, no presente, no pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e no futuro, do presente e do pretérito. Eu trouxe esse quadro só para vocês observarem que todos os verbos terminados em AR na primeira conjugação, o que vai acontecer? Ele vai ter a mesma terminação. Todos os verbos terminados em ER na segunda conjugação também, o que vão acontecer com eles? Vão ter as mesmas terminações, a mesma coisa com os verbos terminados na terceira conjugação, que serão os verbos IR, nós já estudamos, vão ter o quê? As mesmas terminações. Ali está o verbo cantar, vender e partir. Se eu colocar pular, escrever e dormir, e se eu conjugar esse verbo em todos esses tempos verbais, eu vou ter o quê? As mesmas conjugações finais, ou seja, vão ser escritas igualmente no final. Eu canto, eu pulo. Nós cantamos, nós pulamos. Vós cantais, vós pulais. Ok? Então, pular vai ser a mesma terminação de cantar, porque é um verbo regular e eu faço a mesma terminação. A mesma coisa com o pretérito imperfeito, ó, escrever. Com o verbo vender, eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis, eles vendiam. Com o verbo escrever, a mesma coisa. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nós escrevíamos, vós escrevíeis, eles escreviam. Tá? Então, ou seja, mesmo que seja o verbo escrever, vender, pular, cantar, a mesma terminação, tá? As mesmas. Então, toda vez que eu pego um verbo terminado em AR, ER e IR, regulares, sempre vão ter as mesmas terminações desse quadro aqui que eu coloquei para vocês, ok? O dormir, no pretérito perfeito. Eu parti, eu dormi. Tu partiste, ele partiu. Falei direto. Eu parti, eu dormi. Tu partiste, tu dormiste. Ele partiu, ele dormiu. Tá vendo? A mesma terminação. A mesma coisa vai acontecer no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção e observem são esses verbos, as terminações desses verbos. Se vocês souberem as terminações dos verbos, vocês conjugam qualquer verbo em qualquer tempo do indicativo, no presente, no passado ou no futuro. Eu coloquei aqui um exemplo de um verbo irregular, que é o verbo ser. Por que ele é chamado de verbo irregular? Porque ele não tem as mesmas terminações dos verbos que eu conjuguei nos outros quadros. Olha aqui, ele é diferente quando eu digo eu sou, no presente, por exemplo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha a diferença do presente do verbo, por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Repare que ele não tem as mesmas terminações, ok? Então, quando isso acontece, eu tenho um verbo chamado verbo irregular. Então, o verbo ser é um exemplo de um verbo irregular, tá? Eu deixei atividades das páginas 46, 47, 48 e 49 do caderno de atividades para vocês fazerem um pouco mais de atividades sobre verbos e conseguirem entender melhor. Na próxima aula, eu irei fazer a correção. E lembrem-se, juntos no caminho certo.